A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional hoje em Hebreus capítulo 7. O Senhor me conduziu a essa palavra hoje. Eu vou fazer a leitura de alguns versículos que são necessários para a compreensão do que o texto está nos dizendo, que essa carta que Paulo escreve aos Hebreus está nos dizendo, que diz assim, capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Esse Melquisedeque, como o título desse capítulo, na minha versão, que é a Almeida Revista e Corrigida, é o seguinte: o sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Era o tipo do sacerdócio de Cristo. Esse sacerdócio de Melquisedeque, que era rei e sacerdote, que era rei de justiça e de paz, era um tipo anunciando o sacerdócio de Cristo Jesus. Continuando, verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Vou pular para o verso 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Melquisedeque era sacerdote e rei antes mesmo de existir, de ser entregue aos levitas, à tribo de Levi, o sacerdócio. A gente vê em Êxodo, se eu não me engano é Êxodo 28, que é entregue, que Deus fala com... Deixa eu ver se é Êxodo 28 mesmo, só um minutinho. Êxodo capítulo 28. Não, não é. Não, calma aí. Êxodo 28. Sim, é esse sim, ó. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. É esse mesmo, em Êxodo 28. Deus escolhe Arão e seus filhos, a sua descendência da tribo de Levi, os levitas, para serem sacerdotes da casa do Senhor. Mas maior é o sacerdócio de Cristo, que não era da tribo de Levi, mas era um tipo, Melquisedeque foi o tipo de Jesus. Ele estava anunciando que maior era o sacerdócio de Cristo Jesus. Eu não sei se é fácil compreender. Melquisedeque, ele era rei, né, de paz e de justiça. Ele era sacerdote, antes mesmo de haver a tribo, antes mesmo do Senhor declarar que a tribo de Levi seria aqueles que seriam responsáveis pelo sacerdócio santo, de cuidar da casa do Senhor. Vou continuar aqui que a palavra do Senhor vai falar melhor do que eu, que diz assim, verso 12 de Hebreus 7. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Aqui está falando da mudança da lei da lei mosaica de que teria que ser descendente de Levi para poder ser um sacerdócio. Então, mudando o sacerdócio, que agora o sacerdote, o nosso grande sacerdote é Cristo Jesus, Deus fez esse juramento que seria o nosso sacerdote eterno. Então,
que mudando esse sacerdócio, passando da tribo de Levi para Cristo Jesus, é necessário que também mudasse a lei mosaica. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo. Vê? Paulo, em sequência, ele já diz porque que tem que haver a mudança da lei. Verso 13, porque aquele de quem essas coisas dizem pertence a outra tribo. Jesus Cristo pertence à tribo de Judá, da qual ninguém serviu o altar. Verso 14, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Aqui está falando a mudança da lei mosaica a respeito do sacerdócio da tribo de Levi, que seria necessária a mudança da lei, porque agora o nosso eterno sacerdote, o nosso grande sacerdote, o sumo sacerdote, é Cristo Jesus, e ele é eternamente. Verso 15. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Está afirmando. Melquisedeque foi um tipo de Jesus, do nosso sumo sacerdote, né? Para saber que ele é maior do que a lei mosaica, de que precisa ser da descendência de Levi para ser sacerdote. Jesus Cristo é maior que isso. E Melquisedeque, que está lá no Velho Testamento, né, que os judeus receberam esse sacerdote, Abraão dizimou a ele, era um tipo do que seria Jesus, assim como houve muitos tipos, muitas figuras, e anunciando a respeito do que viria a mensagem, do que Jesus faria, do que aconteceria. A gente pode ver isso também quando Deus pede a Abraão o seu filho. Deus pede a Abraão que entregue o seu filho amado, o seu único filho. Isso era um tipo, era uma figura do que Jesus faria por nós. Ele entregou a própria vida. Deus, o Pai, entregou o seu filho, o seu único filho amado, para morrer por nós. E seu filho, Jesus Cristo, se entregou. Ninguém tomou a força, ele entregou a própria vida por amor a nós. E assim se faz em muitas passagens no Velho Testamento, em que são tipos, são figuras do Novo Testamento, do que Jesus viria fazer, viver, e o que ele é, a mensagem dele, a mensagem de salvação, a mensagem de reconciliação com Deus. E ele é o nosso sumo sacerdote. Nós temos vida por meio dele. Continuando, no versículo 19, diz assim: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança. Qual é essa melhor esperança? Cristo Jesus, pela qual chegamos a Deus. Nós chegamos a Deus por essa melhor esperança. Cristo Jesus é a nossa esperança. E visto, verso 20, e visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramentos foram sacerdotes. Os da tribo de Levi, sem juramento, foram sacerdotes, mas este, com juramento por aquele que disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Vê? O Senhor jurou que ele, Jesus Cristo, é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo o tipo, né? O que Melquisedeque era a figura de Jesus Cristo, que é o maior, excede essa lei mosaica dos sacerdotes da tribo de Levi.
E isso que Paulo está tentando dizer nesta carta, neste capítulo. Verso 22. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes eram grande em número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Eles morriam, então precisava se haver, vários sacerdotes, precisava se haver as descendências de Levi, porque eles morriam, tinha um tempo findouro aqui na terra. Mas, na verdade, no verso 24 diz assim: mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Cristo permanece eternamente, por isso ele tem um sacerdócio perpétuo. 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós temos um grande intercessor por nós, que nos salva. Por isso que não há outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele, o nosso grande sacerdote, Jesus Cristo, é quem nos salva e intercede por nós. Porque, 26, nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente para os seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma só vez. Isso também, a questão dos sacrifícios. Por que era necessário no Antigo Testamento, o povo oferecer, os sacerdotes oferecerem sacrifícios? Era para expiação dos pecados, para ser perdoados os pecados. E então eles tinham, os sumos sacerdotes, que primeiro fazer sacrifício em prol dos seus pecados, para ser purificado, lavado dos seus pecados e depois pelos do povo. Mas o nosso grande sacerdote, Jesus Cristo, ele necessitou fazer isso uma vez só, como diz no verso 27, oferecendo-se a si mesmo. Jesus ofereceu-se a si mesmo, só precisou uma vez, e essa vez ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Ele levou sobre ele todas as nossas iniquidades. Quando estamos com Jesus, quando temos Jesus como nosso Senhor, podemos ter certeza que temos salvação nele, porque é Ele que nos lava, é Ele que nos purifica dos nossos pecados. Os nossos pecados foram sobre Ele e teremos certeza, quando estamos com Ele, da nossa salvação, porque é por meio dele que somos salvos. Ele é o caminho, ele é a porta. Ele é a porta para o reino dos céus. Não tem como nós entrarmos sem ele. E as ovelhas dele reconhecem a voz dele. Nós precisamos estar atento à voz do nosso pastor, do nosso sumo sacerdote. Nós precisamos reconhecer a voz e obedecer à vontade dele. Precisamos aprender mais dele. É ele que nos salva, é ele que nos purifica. E ele já fez. Ele já consumou o que era necessário ser feito para a salvação daqueles que foram escolhidos por Deus. 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes e homens fracos, a homens fracos, mas a palavra do juramento, esse que o Senhor jurou, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Nosso grande sacerdote. Não venhamos esquecer dessa palavra. Ele, o Filho perfeito de Deus, intercede por nós, fez um sacrifício, o único sacrifício necessário, entregou a própria vida por amor de nós.
Melquisedeque foi o tipo do sacerdócio de Jesus Cristo. O que Deus pediu a Abraão para entregar o seu filho amado, único filho, foi o que Deus fez por cada um de nós, entregou o seu filho. E o filho entregou a sua vida e intercede por nós. Essa é a palavra que o Espírito Santo me deu hoje, que nós possamos meditar mais nesse capítulo, nessa carta dos Hebreus, né, que ela é maravilhosa e a gente pode aprender muito mais com ela, com o que Paulo nos ensina por meio dessa carta, em que o Espírito Santo venha ministrar mais aos nossos corações, que nós venhamos buscar mais da parte de Deus, que o Espírito Santo venha nos dar o discernimento da palavra dele. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.